Bem-vindos a mais um vídeo sobre o cenário econômico e comentários do gestor da BTG Pactual Asset. Vamos passar pelos principais pontos que movimentaram o mercado financeiro em julho e ainda falar de um segmento promissor da Bolsa, o setor de fundos imobiliários voltados para o agronegócio. Eu, Rodrigo Fontinelli, da BTG Asset, estou novamente na companhia da Stephanie Birman, economista e sócia do BTG, e com Leonardo Zambolin, sócio responsável pelos fundos imobiliários voltados para o agro aqui no BTG. Antes da tradicional explanação da Stephanie, vamos ver como se comportaram alguns indicadores de mercado. O Ibovespa reverteu a tendência de alta dos últimos meses e fechou o julho com forte queda de 3,94%, fechando abaixo dos 122 mil pontos. No mercado de câmbio, depois de romper a barreira abaixo dos R$ 5,00 em junho, o dólar se valorizou e terminou o julho com alta de 4,76% frente ao real, encerrando o mês cotado a R$ 5,21. Stephanie, apresenta pra gente o que tanto movimentou o mercado em julho. Obrigada, Rodrigo. Vou falar um pouco do cenário doméstico e do cenário internacional. Em relação ao cenário doméstico, vale destacar que depois de 3 meses de forte apreciação, o real voltou a depreciar e mais do que os pares. Quando a gente olha os fundamentos da nossa moeda, eles continuam bastante favoráveis, né? Os termos de troca, os preços das commodities continuam bastante elevados e o nosso déficit em conta corrente vai para próximo de zero ou até a gente vai ver um ligeiro superávit nesse ano. Alguma discussão em relação à reforma tributária e também o orçamento podem ter ajudado a explicar essa performance pior do real que a gente observou no último mês. Então, a reforma tributária, o primeiro texto causou bastante ruído, mas o segundo texto, na nossa avaliação, é um texto que foi bastante bem recebido pelo mercado. Há alguma discussão em relação à perda de arrecadação, mas que na nossa avaliação parece até exagerado. Em relação ao orçamento, o governo precisa enviar até o dia 31 de agosto o orçamento, o projeto de lei orçamentária para 2022. E nesse debate sobre o orçamento pode ter alguma discussão com relação ao aumento de gastos, pode gerar algum ruído, mas na nossa avaliação, essa discussão do orçamento e também uma discussão sobre o novo programa social, eles devem respeitar o teto de gastos para 2022. Acho que um outro grande destaque do mês de julho foi em relação à inflação. O IPCA 15 do mês de julho surpreendeu, ficou bem acima do esperado e o mais importante foi que a abertura foi ruim. A inflação de serviços, que é a inflação que mostra que está bastante ligada à reabertura da economia, ela acelerou bastante. Na nossa avaliação, essa aceleração deve se intensificar nos próximos meses. E isso era uma preocupação do Banco Central, né? Se a gente olhar, por exemplo, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, a gente já observa há algum tempo essa aceleração, né, da inflação de serviços. E por conta disso, o Banco Central teve que adotar uma postura mais agressiva com relação à taxa de juros. Inclusive, a gente já vê um cenário razoável de eventualmente o Banco Central ter que subir a taxa Selic para cima de 7,5% nesse ano. Além disso, o risco de uma crise hídrica deve continuar pesando sobre o balanço de riscos do Copom, já que deve manter os preços das tarifas elétricas num nível elevado por um longo período. Em relação à atividade econômica, a gente não observou nenhuma grande novidade, a gente continua projetando 5,6% para o crescimento do PIB de 2021. Para 2022, a gente continua com o PIB em torno de 2%. Em relação à vacinação, ela ocorreu durante o último mês em linha com o esperado. Cerca de 50% da população já foi vacinada. Na nossa conta, em setembro, esse percentual deve subir para 70%. Quando a gente olha para efeito de comparação, no Reino Unido, em cerca de 70% da população já foi vacinada, nos Estados Unidos, 58%, na França e na Alemanha, um pouco acima de 60%. Então, a gente está indo para níveis de vacinação comparáveis aos países desenvolvidos. Há uma preocupação, no entanto, com a variante Delta. A gente observa um aumento do número de casos em alguns países envolvidos, nos Estados Unidos, na Europa. No entanto, acho que o que vale observar? O nível da hospitalização, ele continua relativamente baixo e no Reino Unido, que foi o primeiro país ocidental a mostrar um aumento no número de casos e até de hospitalização, já começou a mostrar uma melhora, mesmo com o nível de restrições bem baixo, praticamente não tem mais restrição lá no Reino Unido, o que mostra a eficácia da vacina. Então, na nossa avaliação,
avaliação, nenhum país, pelo menos do Ocidente, deveria adotar medidas muito fortes de restrição econômica por conta da variante Delta. Inclusive, no Brasil, quando a gente olha em termos dos dados oficiais, né, da contaminação pela variante Delta, ainda são números mais baixos do que nos outros países. No entanto, a gente observa que a parte de hospitalização, o número de casos continua melhorando e melhorando numa velocidade bem rápida aqui no Brasil. Acho que esses foram os principais destaques da economia brasileira. No cenário internacional, a gente observa alguma desaceleração no índice de manufatureira global, principalmente puxado pelos Estados Unidos. No entanto, quando a gente observa o nível ainda é muito elevado, sugerindo ainda um crescimento forte no segundo semestre, que deve ainda manter, por exemplo, o preço de commodities elevado. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente espera que, por exemplo, o mercado de trabalho acelere nesse segundo semestre e que, inclusive, apesar do PIB do segundo trimestre ele ter surpreendido para baixo, quando a gente olha a composição foi positiva, né? Porque o consumo surpreendeu até positivamente. A nossa avaliação é que o segundo semestre ainda deve apresentar um bom crescimento. E isso deve fazer com que o Fed anuncie no final do ano a redução das compras de ativos. Inclusive, na última reunião do Banco Central americano, ele já sinalizou que está um pouco mais próximo de tomar essa decisão em relação à redução das compras de ativos. Quando a gente olha para a China, a gente observou alguma desaceleração recente. No entanto, o governo reduziu a taxa dos depósitos compulsórios e também sinalizou que a política fiscal deve ser um pouco mais expansionista no segundo semestre, reduzindo um pouco do risco e da preocupação com relação à economia chinesa. O único ponto é que o número de casos de Covid tem subido e como as autoridades chinesas elas têm uma baixa tolerância com relação ao número de casos, na nossa avaliação pode ter aumento de restrição nas próximas semanas. Além disso, as autoridades chinesas têm aumentado a regulação em diversos setores da economia que têm também causado uma certa volatilidade no mercado financeiro. Então são pontos só para a gente observar aí ao longo do próximo mês. Quando a gente olha para a Europa, apesar do aumento de casos e de algumas medidas de restrição pontuais, a gente observa que os dados econômicos, no fundo, eles continuaram acelerando no mês de julho. A inflação continuou baixa e apesar do Banco Central Europeu ter mudado um pouco a estratégia, a nossa avaliação não teve nenhuma grande novidade. A gente continua com a avaliação que até o final do ano, o Banco Central Europeu deve anunciar um aumento de compra de ativos. Essas foram as considerações finais sobre o nosso cenário internacional. Obrigado, Stefano. Bom, fica claro para a gente que apesar da turbulência vista nos mercados de julho, os fundamentos estão muito sólidos e com o avanço da vacinação e o controle da inflação, o mercado brasileiro deve voltar a apresentar valorização nos ativos. Agora, o Leonardo Zamolim vai apresentar mais sobre o segmento responsável por 1/4 do PIB brasileiro, o setor agro, e alguns produtos que já são opções de investimentos para os nossos clientes. Obrigado, Rodrigo. Vamos comentar um pouco aqui sobre o setor do agronegócio brasileiro e como que ele se relaciona com os fundos de investimento imobiliário que nós fazemos gestão aqui no BTG Pactual. Apenas para contextualizar aqui a importância do agro no país, ele representa algo como 26% de toda a riqueza que é gerada pela nação. Nós passamos de importador de alimentos nos anos 70 para um dos grandes exportadores dentro de grãos hoje. Para vocês terem uma ideia, se a gente for considerar tudo que o Brasil exportou no ano passado, só em grãos equivale a alimentar algo como 640 milhões de pessoas ao redor do mundo, o que coloca a gente aqui numa posição de muito destaque dentro desse importante setor da economia. Onde que nós enxergamos que estão as principais oportunidades dentro do segmento de agronegócio imobiliário brasileiro? Basicamente em 3 grandes frentes. A primeira grande delas é o que a gente chama da porteira da fazenda para fora, ou seja, da porteira ao prato ou da porteira ao porto. Basicamente através da aquisição ou desenvolvimento de ativos de armazenagem ou escoamento. A segunda grande oportunidade que a gente entende é da porteira da fazenda para dentro, ou seja, a aquisição de terras agrícolas produtivas, sejam elas rurais ou urbanas, independente da cultura, principalmente foco em grãos, para que nós possamos dessa forma prover capital para que os grandes produtores consigam continuar crescendo a sua produção. E por fim nós entendemos que o crédito é o motor que impulsiona essas duas estratégias e por si só é uma estratégia isolada, mas que de certa forma ela consegue alimentar essas duas grandes verticais. E como que o BTG atua diante dessas oportunidades? Em fevereiro de 2021 nós criamos o
fundo de investimento imobiliário BTG Agrologística, o BETA11, que justamente explora oportunidades de aquisição ou desenvolvimento da porteira da fazenda para fora. É um fundo de aproximadamente 600 milhões, que compreende 11 ativos e já paga dividendos recorrentemente. O segundo fundo de investimento imobiliário estruturado pelo BTG Pactual foi o BTerra 11, ou seja, BTG Pactual Terras Agrícolas, que justamente explora as oportunidades da porteira da fazenda para dentro, ou seja, comprando terras agrícolas produtivas e auferindo receitas de aluguéis dos produtores. Por fim, a gente também entende que há muita oportunidade no segmento de crédito e o banco continua constantemente pensando em novas ideias e novos produtos para que a gente possa também, em breve, apresentar um produto focado exclusivamente no crédito agrícola. Obrigado pela participação, Zabolim. Quer saber mais informações sobre os fundos de investimentos e conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube. Obrigado.